Então, no instante da grande explosão. Essa tem sido a pergunta que os físicos, astrofísicos, cosmólogos, teóricos ou não, tentam responder através de trabalhos em laboratórios, computadores ou então com as observações astronômicas. Os modelos mais aceitos hoje em dia consideram que as primeiras entidades a se separarem na natureza, a se diferenciarem, foram as forças ou interações. A primeira delas foi a gravidade, que todo mundo conhece muito bem. A segunda foi a força forte, que é responsável por manter os núcleos atômicos coesos. Os átomos ainda não existiam nesse período de formação do universo, mas a força que manteria os seus núcleos unidos já era uma entidade individual, separada. Nós estamos tratando de intervalos de tempo de 10 a menos 43 do segundo da criação. Realmente, são intervalos muito curtos. É como se tudo estivesse ocorrendo quadro a quadro, em câmera lenta. Então, teria ocorrido uma imensa e rapidíssima expansão. O universo estaria ocupando um volume muitas vezes maior do que o volume que ele ocuparia nos 15 bilhões de anos posteriores. Esse evento ficou conhecido pelo nome de inflação. Aliás, um nome bem conhecido por todos nós brasileiros. Só que os planos do universo foram mais eficientes que os nossos, e a inflação do Big Bang retroagiu imediatamente. Após essa grande contração, teriam surgido os quarks e os antiquarks, partículas estruturais formadoras da matéria. Em contato, se aniquilam. Um par a cada 1 bilhão de pares de quarks e antiquarks teriam sobrado. E com essa matéria-prima em combinação, teria surgido toda a matéria que nós conhecemos. Agora é o eletromagnetismo, uma interação que está relacionada com o movimento de partículas elétricas que se torna uma grandeza separada, independente. O eletromagnetismo é carregado pelos fótons. Em seguida, é a vez da força fraca ou interação fraca, que por sua vez está relacionada com alguns fenômenos da radioatividade. Só então começaram a surgir os primeiros esboços daquilo que viria a se tornar os átomos. Esse período longo, que foi entre 10 a menos 32 de segundo e os 3.000 primeiros anos da vida do universo, foi conhecido como dominação da energia. Só depois, com o esfriamento geral, é que a matéria passou a predominar. O universo só vai ficar parecido com o que nós conhecemos hoje em dia cerca de 300 mil anos depois. Mais ou menos nessa época, ele vai ficar frio e transparente o suficiente para que a radiação eletromagnética consiga fluir através dele. Só 200 milhões de anos depois do Big Bang é que começaram a surgir as primeiras galáxias. E elas continuam desde então em expansão permanente. Quando a gente mergulha nos detalhes dessa teoria, a coisa toda parece muito complicada. Mas a ideia essencial do Big Bang, na verdade, é muito simples. Imagine que toda a matéria estava concentrada numa região do universo. A partir daí, ele explodiu, essa matéria começou a se expandir e continua se expandindo até os dias de hoje. Talvez tenha sido por isso que ela tenha sido tão facilmente aceita por várias vertentes da ciência e também pela própria igreja, que via na cosmologia o instante da criação. Mas faltava a comprovação observacional, e ela veio na forma de uma magnífica intervenção do acaso. Aliás, a radioastronomia é especialista nesse tipo de coisas desde as suas origens. No outono de 1967, a então estudante de Cambridge, Jocelyn Bell, observou o primeiro pulsar. Essas estrelas de nêutrons com rápido movimento de rotação são objetos muito compactos. Sua densidade se aproxima dos núcleos atômicos. Com isso, a velocidade para escapar ao intenso campo gravitacional gerado é de metade da velocidade da luz.
A radiação, invisível aos nossos olhos, mas detectada por instrumentos, só consegue escapar pelas regiões próximas aos polos magnéticos dessas estrelas. Com o rápido movimento de rotação, se estivermos direcionados para esses polos, receberemos a radiação em impulsos, como se essas estrelas fossem faróis de navegação. Ajustando uma antena para acompanhamento de um satélite, os radioastrônomos Arno Penzias e Robert Wilson, dos laboratórios Bell, acharam um ruído de fundo. Em princípio, eles imaginaram que esse ruído fosse um defeito. Acabaram desmontando o equipamento, desalojaram alguns pombos que moravam lá dentro e que eles imaginavam fossem os responsáveis por esse ruído e depois montaram o equipamento de novo e o ruído permanecia. Esse defeito acabou caindo na mão dos astrofísicos e dos cosmólogos, que acabaram conseguindo dar as excelentes notícias. Aquele ruído era a radiação remanescente do Big Bang. Em 1965, um equipamento instalado na superfície da Terra conseguia detectar uma espécie de eco eletromagnético da criação, que se espalhava por todos os lugares do universo e que correspondia a uma radiação em micro-ondas em 3 Kelvin. Depois desse primeiro achado casual, por pelo menos mais uma centena de vezes, conseguiu-se detectar e confirmar a radiação de fundo. Em 1992, o satélite COBE, além de confirmar o fundo de micro-ondas por mais uma vez, acabou detectando ondulações que representavam as estruturas da matéria primordial, da matéria formadora do universo. O Big Bang entusiasmava a todos não só pelas possibilidades de explicações das coisas, mas também pelos desafios que ele trazia. Por exemplo, o da explicação de um universo fechado, isto é, um universo que sofresse uma determinada expansão e depois uma contração. Havia a necessidade de uma busca de uma certa quantidade de matéria que estaria dispersa em todos os lugares do universo. Toda a matéria que nós conseguimos detectar no universo, estrelas, galáxias, nebulosas, quasares, tudo, enfim, tudo que nós conhecemos representa apenas 1% da massa total para que o universo consiga se fechar sobre si mesmo, ou para que ocorra o chamado Big Crunch. E mais, há teóricos que afirmam que as galáxias não conseguiriam manter suas estruturas se não fossem envolvidas por uma certa quantidade de matéria que nós não conseguimos registrar e que por isso mesmo ficou conhecida como matéria escura. É um belo desafio saber que ainda temos 99% do universo por compreender. As teorias modernas tiveram esse condão de unificar áreas aparentemente díspares do conhecimento. Por um lado, a astronomia, por outro, a física de partículas. Uma se ocupa das manifestações macroscópicas da natureza, as galáxias, os aglomerados de galáxias e etc. A outra se incumbe de operar na área do infinitamente pequeno, as partículas subatômicas constituintes da matéria. Nas últimas décadas, a grande batalha dos pesquisadores tem sido procurar uma maneira de desenvolver uma linguagem comum que permita a unificação em busca de modelos mais adequados ao que conhecemos das manifestações da natureza. Em aceleradores de partículas como esse daqui instalado no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, físicos ao redor de todo o mundo testam os modelos de funcionamento das estrelas e pesquisam a estrutura atômica. Com isso, é possível percorrer quais foram os caminhos que o Big Bang provavelmente realizou para a geração da matéria. Esse
aqui é uma espécie de lançador de partículas que projeta um feixe através dessa linha que